Olá pessoal, abri aqui o NetBeans de novo. Vou abrir aqui também o Vagrant. Não, isso aí eu vi que já tirou essa foto que eu peguei pra mim. Ontem, pessoal, quem não veio na aula de ontem, a gente começou a falar sobre banco de dados, beleza? Então, vou entrar aqui na nossa aplicação, Code, né? E ontem a gente configurou o acesso ao banco de dados. A gente também abriu aqui criou um novo banco de dados lá no novo esquema, né, no Workbench. Deixa eu abrir ele aqui. Mostrei vocês como é que vocês conectavam o Workbench no Homestead. Aí a gente tinha criado essa conexão aqui, ó, Homestead. Vou abrir ela aqui. Oi? Tô gravando. Eu gravei. Tá lá no ESO já. Pessoal, ontem a gente tinha criado esse banco aqui, ó, distribuidora. E essas tabelas aqui, as tabelas foram geradas pela Migration. Então, só relembrando aí, a Migration ela faz o controle de versão do nosso banco, sacou? Então hoje eu vou ver se a gente passa mais por essas migrations, certo? Então tá. As migrations elas ficam localizadas aqui na pasta Database Migrations. Então o Laravel ele já traz duas migrations aí criadas, que é Create User Stable e Create Passwords Reset Stable. E a gente criou essa criar tabela clientes. Beleza? Então a gente criou essa migration e ontem a gente acabou que não tinha adicionado muitos dados aqui, ou muitos campos, né, muitas colunas nessa tabela. Porque a gente acabou de criar ela bem no final da aula, né? Então olha só, pessoal. Só explicando o que a gente tinha feito ontem, essa incrementos aqui, ó, quem já mexeu com MySQL sabe que isso aqui vai gerar sabe o que é um autoincremente. A coluna autoincremente, ela é normalmente usada no caso vai ser usada para a chave primária, e a cada vez que você inserir um novo registro, ela vai receber mais aquele item, sacou? Então, ele vai começar de 1 e vai seguir até o quanto couber naquele campo. Boa noite. Então, quando você coloca esse table set em incrementos, você está criando uma nova coluna. No caso aqui com o nome ID, beleza? E é uma coluna do tipo int 10. E nesse caso a gente já está setando ela como autoincremente. Como a gente está colocando ela em incrementos, a gente já está dizendo pro banco de dados que ela vai ser a chave primária da tabela. Porque só a chave primária pode ser autoincremento. Então, quando você coloca incrementos, ele já identifica que aquilo ali é a chave primária. Então aqui a gente tinha adicionado 3 campos de string. Eu vou colocar mais alguns campos aqui para a gente praticar mais alguns dados aqui. Vamos lá. Aliás, vamos criar uma nova migration, que essa aqui eu já rodei. Agora que eu estou lembrando. Você sabe que você rodou a migration aqui pela tabela migrations. Então,
Aqui a gente pode, ontem eu até mostrei aqui para vocês, a gente pode clicar com o botão direito no nome da tabela, Select Rows. Aí ele vai fazer um select asterisco no nome da tabela e trazer todos os resultados. Então você sabe quais foram as migrations que rodaram pelos registros na tabela migrations. A gente tem aqui um auto increment ID e tem aqui um badge, que ele é o identificador daquela execução, sacou? Quando o cara foi lá e rodou PHP Artisan Migrate, aqui ó, PHP Artisan Migrate, quando eu rodo isso aqui, ele executa as migrations que ainda não foram executadas naquela pasta, sacou? As migrations que foram criadas e não foram executadas. Ele vai fazer uma migration para cada tabela, né? É, uma migration para cada tabela. Por exemplo, agora, vamos criar uma migration aqui para produtos. PHP Artisan. Aí você tem que criar uma nova migration para fazer a alteração na tabela, sacou? Por isso que eu não mexi nela ali, que eu já tinha rodado. Então lá, PHP Artisan make migration, criar tabela produtos, menos create igual produtos. Criar a tabela produto é o nome da migration. Nome da migration, isso. E create produtos é a tabela. É. Quando eu coloco menos create igual produtos, ele já vai fazer a formatação lá ele já vai trazer os campos pré-criados ali pra gente. Não os campos, mas a estrutura. Oi. No caso aí do lado, ele está transformando o banco ou é só para replicar o que já está no banco? Tem um sistema que eu só crio automaticamente. Se você... A migration é para criar mesmo, sabe? É. Mas você pode ter uma migration para alterar, sabe? Por exemplo. Agora, se você quer ter o controle de um banco que já existe, por exemplo, aí você teria que replicar a realidade do banco na migration e inserir um registro aqui na tabela migration dizendo que ela já foi rodada, porque você não vai querer que rode de novo a de criação, sabe? Aí tudo bem. Então essa aí é justamente quando eu criar um novo campo lá no código, ele automaticamente faz Isso, exatamente. Se eu tiver banco nenhum também. Você tudo no o Laravel ele não vai criar nada sozinho no banco para você. Tem frameworks do RM que fazem isso. Ele pega o mapeamento de classe e ele gera lá no banco se não existia ainda. O Laravel não. O tipo de framework que o RM que o Laravel usa é diferente. Sacou? Essa migração não é do lado. Hã? Isso aí não é do lado. Isso é do Laravel. Sacou? Eu digo assim, framework de modelo ele é diferente. Porque tipo, o Eloquent você pode usar com outro framework PHP, não precisa ser com Laravel, sacou? Então, tem acho que é Simple PHP, um negócio assim, que é menor e tal. Tem a galera que gosta. E dá pra usar o Eloquent com ele também. Não tem problema não. Então aqui eu criei a nossa migration de produtos. Eu vou abrir ela aqui agora. Projetos. Tá aqui, ó. 2017, criar tabela produtos. Aí quando eu coloco aquele menos create igual produtos, ele traz isso aqui pra mim, ó. Esquema create produtos function. Beleza? Então, se eu não coloco, ia vir assim, ó, tá, gente? Só a estrutura. Tá bom? Então, como eu coloquei aqui, ele trouxe isso. Já facilitou nosso serviço aqui, tá bom? Porque agora a gente só tem o trabalho de colocar os campos aqui dentro. Então vamos lá, deixa eu colocar uns comentários aqui. Incrementos, eu tinha falado, coluna int 10, auto incremente. Ou seja, isso aqui é a primary key. Beleza? Outro interessante aqui é o timestamps. Timestamps aqui, pessoal, ele adiciona duas colunas lá no Laravel. É a created, vamos lá, adiciona duas colunas para controle
e auditoria, né? Dos dados. Quais são essas colunas? Created at e updated at. Então, quando você adiciona esses timestamps, ele já vai criar essas duas colunas do tipo date, beleza? Vou ver aqui, ó. Aqui a gente já tem a clientes a gente... Table Inspector. Aqui, ó, columns. Ah, não, do tipo timestamp. Então aqui ele criou duas colunas, ó, created at e updated at. Essas colunas elas vão ser preenchidas pelo Laravel. Então elas não têm valor padrão no banco de dados, mas tem valor padrão no Laravel. Então registros inseridos no Laravel eles vão ser preenchidos automaticamente aqui, o created at e o updated at. Por exemplo, você criou um novo produto hoje. Aí você criou um novo produto hoje, esse created at vai ficar 21 de setembro de 2017 às 7h24. Aí esse produto que você criou, você alterou ele amanhã, por exemplo. Aí o created at vai ficar 21 de setembro de 19h24 e o updated at vai ficar 22 de setembro 10 da manhã, sei lá, tá bom? Então... Oi. Não, olha só, o created at e o updated at são campos na sua tabela. Então quando você cria um novo registro de produto, uma televisão, por exemplo, aí aquela televisão, sei lá, de 32 polegadas, você criou ela hoje, amanhã você vai alterar, o que ele vai fazer é atualizar o updated at daquela televisão, sacou? Ele vai manter sempre o último registro. Só o último, só a última alteração. Se o campo só foi criado, a última alteração do created at vai ficar igual ao updated at. Beleza? Mas isso aí só para registros inseridos pelo framework. Se você inserir algum registro por fora, vai ficar nulo o campo. Se eu vier aqui no workbench e inserir na mão, vai ficar os dois valores vão ficar nulos. Então ele é controle e auditoria da utilização do sistema, não do banco, sacou? Oi. Quando eu altero a rota, o que eu tenho que fazer? Quando você altera... Uma rota aqui no projeto. Uma rota interna. No Goals lá. Aí, por exemplo, eu tenho... Chama da página index, depois chama do outro. Eu preciso alterar alguma coisa? Não, você mexeu no Routes Web PHP? Ontem eu estava chamando... Estava com... o ID do produto estava $ID, tinha que botar chaves, Isso. Aí tem que mandar ele refazer? Não. Aquilo lá é só na configuração da máquina virtual. Isso aí já é aplicação mesmo. Isso aí não precisa reiniciar nada não. Sabe? Então, pessoal, aqui a gente já tinha falado do campo do tipo string, né? No caso lá no banco vai ser baixar. Então o produto, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome. Assim, uma coluna. Tipo baixar. Nome. E aqui, pessoal, vocês podem colocar também um tamanho. Por exemplo, 255. Coluna tipo baixar. 255. Todo mundo aí já criou a tabela na mão, né? Create, table, nome da tabela. Não sei se vocês fizeram, né? Então não tô... Vocês estão fazendo, vou precisar dos dois, né? Ah, então vocês sabem o que eu tô falando aqui. Ah? Tá. Então olha só, pessoal. Esses campos aqui, por padrão, eles são not null, certo? Então quando você cria um campo assim, só informando o nome, o tipo dele e o nome da coluna, esse cara aqui vai ser not null, beleza? Se você quer um campo null, pense num campo aí que pode ser null para um produto.
sei lá, Código de barra. hã? Código de barra. Código de barra. String. Código de barra, string. Né? Código barra. Se você quer esse código de barras null, você vai colocar isso aqui, ó, nullable. Beleza? Aí esse cara aqui vai ser null. Aí o código de barras, vocês lembram qual tamanho que ele tem que ter? 20? 20. 14? Deixa 20 então. Então esse código de barras aqui, ele vai ser um campo varchar, tamanho 20, null. Beleza? Quando você não informa, ele é not null. Menos para o timestamp. O timestamp é um caso especial. Beleza? Deixa eu ver mais o que aqui. Vamos colocar outros tipos aqui também. Ele tem boolean? Tem. Aí no MySQL não tem boolean. Aí o que ele faz, ele coloca um tiny int para 0 e 1. Ah, tá. Aí, por exemplo, boolean, table, sei lá, boolean. Vamos supor que o cara colocou uma flag lá em estoque. Para não precisar ficar fazendo consulta de estoque, ele cria um campo lá para um campo de informação. Né? Então, campo boolean em estoque. Então esse campo aqui lá no MySQL vai ser tinyInt 0 ou 1. 0 ou 1. Porque o MySQL não tem boolean, beleza? Nem lembro se o Oracle tem, cara. Tem tempo que eu não mexo com isso. Acho que não tem não. Não tem não, e na empresa que eu trabalhava eles usavam string Não. para S ou N. No banco que eu trabalhava, o cara quer todas como strings de 3, sim ou não. Faltou só o tio, né? Pra melhorar. Tem tio? Que aí não, já não pode. Ai, ai. Vamos lá, deixa eu ver algum outro que tá. Por exemplo aqui, vocês podem ter também tipo, deixa eu só ver qual é melhor aqui, porque tem vários. Não, melhor assim. É porque tem dois tipos aqui, eu quero adicionar um campo de preço. Tem o double e tem o decimal, mas vamos colocar o double, eu prefiro. É mais preciso. Então vamos lá, preço. Aí o primeiro parâmetro aqui é a total de dígito. Que aí no caso aqui é uma distribuidora. Geralmente distribuidora, pessoal, trabalha com 4 casas decimais, tá? Geralmente eles trabalham com 4 casas decimais o preço. Pode parecer esquisito, mas eles trabalham mesmo. Porque geralmente tem distribuidora que o preço é muito baixo. Aí eles ganham em quantidade muito alta e as outras duas casas também fazem diferença. É igual quando vocês vão no posto abastecer, o cara coloca lá a gasolina 4,9. Só que aí tá 4,09, aí tem um 9 minúsculo lá do lado. Então é 4,10, né? Na verdade. O cara tá te enganando. Então vamos lá, qual é o meu... Então esse aqui. Aí, pessoal, vai depender do banco, sacou? Se eu não me engano... Quem lembra aí, vocês estão estudando? Qual o tipo float do Oracle? É float mesmo? Float? Então aqui, o float. Então aí seria... No caso aqui eu vou colocar precisão 12... Não, total de dígitos 12 e... dígitos depois da casa decimal. Então aqui... Então aqui é float 2, 12, 4. O que quer dizer isso aqui?
12, total de dígitos. Dígito. Depois da casa decimal. Depois da vírgula, né? 4. Então aqui eu estou falando que o total é 12, mas só vão ter 8 disponíveis para o meu inteiro lá. Quando vocês estão definindo no banco é a mesma coisa. Vocês colocam o total de números e colocam quantos desse total são de isso aí. Isso aí. Uma Boolean double, deixa eu ver mais algum tipo interessante aqui. Ah, sim, claro. A gente pode ter também, pessoal, tipo text. Sei lá, alguma observação. E, geralmente campo de observação é nulo. Beleza? Oi? Olha só, o varchar ele tem um limite de 4.000 de tamanho. Dependendo, você precisa de um tamanho maior. Então, no MySQL é tipo text, no Oracle vai ser tipo blob, se eu não me engano. Sacou? Eu acho que o Oracle não tem tipo text, não. É blob e clop. Ah, blob e clop, isso aí. Então, o text aqui, tipo, mensagem, se você for fazer um aplicativo para rede social, vocês vão precisar de uma mensagem, e a mensagem geralmente vai estar formatada. Exatamente, você não vai poder limitar. O cara quer digitar textão, você tem que deixar. Não, imagina que aqueles emoticons, eles têm um código, sacou, pro cara colocar lá. Então, você imagina o tamanho lá que fica. Isso aí. Aí, pessoal, se vocês quiserem salvar imagem no banco, eu não recomendo, mas se vocês quiserem salvar imagem no banco, vocês vão colocar isso aqui, ó, binary. Sei lá, foto do produto. Ah, sim. É what you see is what you get. Já ouviu falar nesse termo? É isso aqui, ó. What you see is what you get. É isso aqui, ó. É um Rich Text Editor, né? Editor de texto rico. É isso aí. Não, aí sim, se você quiser a foto do produto, por exemplo, o que eu recomendo? Sempre que você quiser gravar uma foto, uma imagem, um documento de alguma coisa no seu sistema web, faça um upload dessa foto para algum lugar no seu servidor e gravem só o caminho daquele documento. Sacou? Por mais que seja o caminho local, vamos supor que você não quer expor isso na web. Por mais que seja o caminho local, sacou? Caminho lá, sei lá, c2./documento. E que você tenha um script que abra esse documento, que seja isso, mas não salve no banco de dados o arquivo, porque isso pesa muito o banco, sacou? Então, tipo os clop, claro que se vocês quiserem, paciência, sacou? Então, podem salvar, mas não é muito legal trabalhar com... Porque o binário vai pesando o banco, sacou? E não tem pesquisa em binário, não tem... Isso aí vai carregando, né? O banco não é feito para isso, na minha opinião, sacou? Então... Mas se vocês quiserem, é o tipo binary, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá. Claro, se vocês quiserem... Cadê a data? Date time. Se for que vocês querem, sei lá, table... última, sei lá, date, última compra. Não sei se faz sentido, mas a última compra do produto para o estoque, né?
Aí isso aqui seria um tipo date, beleza? Opa, date não, date time. Bom. Enfim, pessoal, esse blueprint table aqui, ele traz mais um monte de funções, sacou? Se vocês quiserem dar uma olhada, lá no site do Laravel eu acredito que tem. Deixa eu ver aqui, Laravel acho que foi para 5.5, eu estou na 5.4 ainda. Vamos na 5.5 aqui. Database Migrations. Pessoal, quem tiver problema aí com o inglês aí do Laravel, botão direito, traduzir, tá? Olha lá, tudo que eu falei com vocês está aqui, ó. Podem reclamar que não tem material, tá vendo? Você não precisa usar isso aí, só criar um modo simples lá para representar e só comunicar com o nome. Pode. A migration é para organizar só, sacou? Aí você... Você tem que usar o migration. Não precisa usar migration. Migration não é exigência. Migration é para você controlar. É um padrão novo de projeto, um padrão a mais que você está adicionando para o seu projeto. E depois você pode usar esse migration, por exemplo, para você atualizar os bancos, clientes e tal. Sim. Você pode usar por ali, né? Por exemplo, a nossa tabela clientes ela ficou pobre aqui. Quer ver? Ela tem nome, CNPJ e endereço. Aí se eu quero adicionar um novo campo aqui, eu não vou mexer nessa migration que já está rodada. Sim. Eu vou criar uma nova migration, igual isso aqui, ó, que ele falou. Como faz com o script? Uma nova migration, adicionar campo tal para tabela tal, sacou? Entendeu? Alternative. O alter table, exatamente, ele roda o alter table aí, sacou? A ideia aqui é a gente fugir do SQL, sacou? A gente não precisar mexer com o SQL. Agora, se você quer implementar o Laravel em um banco já existente, não tem problema nenhum. Você pode só ir direto para a criação do modelo, sacou? É somente a questão de criar e manter tabela. Isso aí. Não mexe com comunicação aqui não. Não, model a gente cria depois. Primeiro a gente está... Em Java tem uma usa que essa parte já é embutida no módulo, então não existe a separação. Ah, tá. Acho que é o V-Rápido. Eu não usei o V-Rápido não, usei o Play, e no Play eu usei o Play com JPA, né? E no JPA a gente faz um mapeamento das classes, e daí a gente manda, quando a gente executa a primeira vez o aplicativo, o JPA pega aquelas classes e cria o banco, sacou? Com aquelas classes. Isso é legal, sacou? Porque aí, mas você tem que fazer o mapeamento certinho, senão ele vai fazer besteira, sacou? Não, porque qual o legal do Laravel? Eu até falei ontem. Com Eloquent, no caso, que é o framework ORM, você pega uma tabela sua lá com 15 campos, por exemplo. No JPA você teria que mapear cada campo e colocar a annotation de cada campo. No Laravel não. Você coloca só o cabeçalho lá da declaração public class cliente, extend model, abre chave, fecha chave. Você já consegue acesso a todos os campos da tabela como propriedades do objeto cliente, sacou? Então vai ser legal, vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando aqui. Vocês estão fazendo com o que lá? Sistema web também, só que não usa o Laravel. Eles criaram um pouco baseado na estrutura do Laravel. Ah, tá, entendi. Aí o model, tipo, eles bastam pegar o nome do model, dizer qual o nome da tabela, uma variável, o IT que você usa. Uhum. Porque vocês devem ter... E aí ele já traz todos os objetos da configuração. Então, como eu falei pra gente criar sempre no plural, colocando um S depois, não precisa nem informar o nome da tabela. Se o nome da sua tabela for específico, aí vocês vão ter que informar o nome. Lá você fala, não sei se é pra isso ou se é só não trabalha na parte de execução. Entendi. Legal. Aí se é só isso que você falou. Não, vocês vão ver que é muito tranquilo, sacou? Trabalhar com isso aqui. Então aqui voltando no nosso produto, a gente já tem um campo boolean, um campo text, um campo binary. Vou colocar esse binary aqui como, sei lá, um documento. Ou, descritivo. Documento descritivo, sei lá, um PDF aí. Beleza?
Eu não quero salvar o meu... Não quero que isso aqui depois crie uma... Na cabeça de vocês a gente salva foto, beleza? Não salvamos nada, isso aqui é só pra gente ter o campo lá. Double... Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que tá bom por enquanto. Então agora aqui eu vou mandar rodar. PHP Artisan Migrate. Aí, estando tudo certo na minha migration, ele roda. Ele rodando, a gente volta aqui para o nosso Workbench. Aqui na tabela Migrations, Ctrl Enter, a gente já tem um novo registro aqui, ó, patch 2, tá vendo? Segunda execução de Migrations. Então a minha tabela produto já foi criada. Aqui em Tables, clique no botão direito, Refresh All. Aí já mostra aqui nossa tabela produtos. Deixa eu dar um Table Inspector aqui. Columns. Ó. Então aqui a gente tem, como eu falei com vocês, descritivo do tipo blob, que é o que era a nossa imagem. Observação do tipo text, certo? Então ele já sabe que o MySQL é o tipo text. Preço do tipo double, 12,4. O nome, varchar 255 not null. Código de barras, varchar 20 null. E os nossos created at e updated at. Beleza? Aqui o ID, pessoal, que eu tinha falado com vocês. O ID ele é int 10. Aqui não sei se está mostrando. E aqui está mostrando, ó, extra auto-incremente. Então toda vez que a gente inserir um novo item aqui, ele vai já inserir o ID automaticamente. Beleza? Deixa eu voltar aqui. O que a gente pode passar mais? A parte de relacionamentos, pessoal, a gente vai ver depois, quando a gente estiver trabalhando com o relacionamento, que a gente já vê tudo de uma vez. Aliás, se vocês quiserem, a gente pode... Opa! LaraCast pode. Quê? De repente tem os cursos deles lá que são pagos, sacou? Mas a maioria acho que dá pra vir de graça, sim. O cara que escreveu esse livro aqui, ele é bem influente na comunidade Laravel, esse livro aqui. Pessoal, olha só, vamos... Pra gente inserir alguns dados aí na nossa tabela, porque eu quero passar para a parte de queries, sacou? Quer dizer, para rodar queries no banco. Então, para a gente conseguir ter algum retorno nessas queries, a gente vai inserir alguns dados na nossa tabela. Só que a gente não vai inserir os dados direto lá por enquanto, a gente não vai inserir direto no nosso Workbench. Aqui no Laravel ele implementa um padrão aqui não seria um padrão de projeto, que são os seeders, né? Os seeders, pessoal, eles são... como é que eu posso escrever aqui os seeders? Eles dão a primeira carga de dados na tabela. São tipo dados temporários para você fazer um teste, por exemplo, sacou? Então... Vamos criar um seeder aqui. Aqui, PHP Artisan Make Seeder. Então aqui a gente vai colocar o nome dele. Qual que eu vou alimentar primeiro aqui foi a clientes que a gente criou. Clientes. Tabela clientes. Seeder. PHP Artisan Make Seeder. Tabela cliente Seeder. Então isso aqui ele vai, eu vou usar esse seeder para colocar alguns clientes de teste lá no meu banco, sacou? Então, criado. Então aqui, ó,
dentro de database a gente tem seeds, beleza? Aqui no seeds a gente tem tabela clientes seeder. Então, pessoal, uma vez que a gente adicionou esse seeder, a gente vem aqui no... Todo mundo tá vendo aí essa pasta seeds dentro de database? Dentro de database, a gente mexeu até agora na pasta migrations e tem a pasta seeds. O primeiro arquivo que a gente vai alterar aí vai ser o database seeder, que a gente vai chamar o seeder que a gente acabou de criar, que é a tabela clientes seeder. E quando a gente mandar alimentar o banco, ele vai pegar todos esses seeders que a gente criou aqui e vai rodar um por um. Então vamos abrir aqui nossa tabela cliente seeder. Ou vocês podem colocar outro nome, só cliente seeder, não tem problema. O que é esse cara aqui? Vamos lá. Deixa eu rodar aqui DB, cara. Esse NetBeans me irrita às vezes. Vou pegar esse DB aqui e colocar aqui em cima, tá? Use. Tem que lembrar qual é o atalho. Tem um atalho que faz isso pra mim. Vamos lá. DB table. Qual é o nome da nossa tabela? Clientes. E aqui, ó, insert. Opa. Insert, aí agora a gente coloca os nossos valores aqui. Deixa eu ver o que a gente tem. Nome, CNPJ e endereço. Nome. Sei lá. A empresa ABC. CNPJ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 01, traço. 2, 3. E endereço. Rua de testes. Beleza? Então aqui a gente pode inserir já está salvo, está reclamando. Aí aqui, pra gente, deixa eu pegar aqui não, acho que eu lembro sim. PHP artisan tp 2.sit. Isso mesmo. Então, isso aqui é só pra gente ter algum dado e começar a trabalhar com ele se vocês quiserem, sacou? Que aí a gente fica com isso salvo e só precisa rodar. Quando você roda migration, dá pra você já rodar o seed, sacou? Isso é só pra mostrar que existe aqui, beleza? Aí aqui, ó, cadê a tabela clientes? Tabela clientes, select rows. Tá aqui o nosso empresa ABC, CNPJ e endereço. Então eu executei isso aí por meio do seeder, certo? Só pra vocês saberem aí que a gente tem essa possibilidade. Beleza? Só para a parte mais prática aqui. Tá. Então aqui, pessoal, por enquanto a gente vai sempre que eu precisar trabalhar com a migration, eu vou retornar nela, a gente cria uma nova, altera, sacou? Mas eu já queria começar a rodar aqui rodar as queries com vocês, porque agora são 7h50. A gente já começa a rodar umas queries aqui pra gente ter umas respostas aqui na tela, sacou? Deixa eu ver como é que tá o meu clientes aqui. Aula clientes.
Tá, não tem nada. O que eu quero fazer? Eu vou mostrar aqui, eu tinha passado como exercício para vocês, lembra? Eu vou tentar salvar uns clientes aqui e exibir a tabela deles, dos clientes que eu inseri. Então vamos direto no Workbench para facilitar. Empresa ABC, empresa F, empresa GHI, empresa JKL. Rua de testes, outra rua. Teste. Apply. Ok. Então tá, aqui a gente já tem quatro empresas registradas, beleza? Joguei direto lá no Workbench para a gente ter esses dados aqui no nossa query. Bom, inicialmente a gente vai fazer as queries por meio do Query Builder. Deixa eu vir aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar essas queries no nosso controller, sacou? Como eu estou mexendo com a tabela de clientes, eu venho aqui em app, http controllers, clientes controller. Então, aqui no clientes controller só tem duas funções: exibir clientes e detalhes clientes, sacou? Até agora o que a gente fez? A gente tinha criado uma lista de clientes, por exemplo, clientes recebe algum array, beleza? Todo mundo fez isso aí. Algum array, aí aqui tinha ID, sei lá, 3, sacou? Tinha os campos aqui, nome, etc. Só que o que eu vou fazer agora aqui? Eu quero executar uma query, beleza? E puxar esses dados do banco de dados. Agora a gente não mais vai usar esses arrays que a gente estava usando até agora, porque a gente estava só simulando o banco, sacou? Então vamos lá. A gente vai usar aqui o Query Builder. Query Builder, o criador de queries, beleza? Vê se tem aqui uma... Não tem uma descrição. Criador de queries. A gente vai usar aqui, pessoal, a classe DB. Essa classe DB ela vai ser aqui de Illuminate, Support, Facades. No Laravel tem um monte dessas Facades, o nome que eles deram para as classes auxiliares aí, sacou? Use. Então a Facade que a gente vai usar é DB, beleza? E por exemplo, para eu pegar os usuários, ou os clientes, vamos lá. Aqui a variável de clientes recebe DB, dois pontos. Cadê? Select. Table. Clientes, setinha, get. Então aqui, esse cara aqui, ele seleciona, dá um select, só na interface fluente. Olha só, pessoal. Vamos lá, vamos por pouco aqui. O Laravel, ele tem, como outros frameworks de banco de dados, ele tem uma interface fluente de chamadas de criação de queries. O que é isso? Você pode digitar uma query dessa forma aqui, ó. Select asterisco from clients, certo? Ou você pode digitar simplesmente isso aqui, ó, table
clientes get. Então a interface fluente, o que ela é? Deixa eu colocar a descrição aqui. A interface fluente é... Ah, não tem acento. Ué, apareceu acento aqui agora? Resolveu a questão do acento. Eu instalei o Gnome aqui, não sei quem vai perceber isso, mas está diferente a interface lá do... Nos outros, quem trabalha com Linux vai perceber, já mexeu alguma vez. Aqui, ó. É uma interface que usa o encadeamento de métodos para fornecer uma API para o mais simples para a construção das consultas. Então, por exemplo, select series from clients where tipo é igual a 2, por exemplo. Isso aqui vai virar clientes, recebe db table aqui, clientes where tipo 2. Então, olha só, ao invés, a gente também pode rodar uma query assim, mas ao invés de a gente rodar essa query inteira, a gente simplesmente constrói ela pelo encadeamento de métodos, sacou? Travou aqui, só um minuto. Tá, beleza, então aqui, ó, o SQL básico. O SQL básico seria rodado assim, por exemplo, db statement drop table clientes, que dá para você usar. Statement, né? Aqui, select direto e passagem de parâmetro. Ao invés de você digitar o parâmetro diretamente no select, igual o pessoal faz concatenação de parâmetro, não precisa aqui, sacou? Aí você vai rodar select, aí por exemplo, select asterisco from clientes where, é o que eu coloquei ali em cima, né? Tipo igual a interrogação, igual vocês geralmente fazem em outras linguagens aí. E aqui o que a gente vai passar? Um array com os parâmetros, os valores dos parâmetros. Nesse caso aqui seria 2. Então aqui é uma execução direta do select, mas a gente está passando o parâmetro em uma variável, sacou? A gente passa com interrogação. Alguém já deve ter mexido, então é normal assim, você usar o parâmetro, para você não colocar, não fazer concatenação aqui, por exemplo. Sacou? Tá ok. E esse caso aqui, ó, ele vai rodar o nosso select. A gente vai trabalhar dessa forma. Eu não quero ficar produzindo SQL aqui, sacou? A gente vai tentar, durante toda a nossa disciplina, só trabalhar com o Query Builder usando a interface fluente, sacou? Então eu vou comentar esses dois campos, essas duas instruções aqui, porque senão ele dropa a minha tabela de clientes. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse clientes aqui lá para minha view. Então aqui vamos lá, clientes. Aí lá na minha view, deixa eu ver
Cliquei em minha view clientes index. Então, resources, views clientes index. Beleza. Aqui na minha view eu vou colocar a minha table. Head. TH. O que eu tenho mesmo? ID. Tenho ID, tenho nome, CNPJ e endereço. Beleza, e aqui a gente entra no nosso... Ó, tem... Oh, caramba. Body. E aqui entra o nosso for else, vamos colocar. For else. Aqui no empty a gente colocaria um td co-span 4 sem clientes cadastrados. End for else. Então aqui vamos lá, tr tr td cliente aqui vai ter que ser assim, ID nome PJ endereço. Uma coisa errada que não tá certo. Ah, pô, claro. Beleza, pessoal? O que eu fiz aqui? Opa, escorregar. Essa cor azul tá ridícula, né? Mas tudo bem. Deixa eu colocar uma class aqui do Bootstrap para essa tabela ficar melhor. Tá. O que eu fiz aqui, pessoal? Olha só. Na nosso controle, deixa eu fechar essas outras aqui, tem aba com força aberta. Sidebar, só abre as abas e larga elas abertas, então já imagina. Ixi, é muito arquivo aberto. Tá, mas só esses dois aqui. Então o que eu fiz? Ao invés de eu criar um array e mandar esse array lá para minha view, o que eu fiz? Eu fiz um select usando a interface fluente aqui, como eu falei para vocês. Se a gente quisesse filtrar aqui, a gente colocaria um where, por exemplo, sacou? E eu passei esses clientes lá para minha view. Aí aqui na view eu só fiz um for else dos clientes. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, um where aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar dois endereços iguais aqui. Vamos ter que retornar esses dois aqui no where. Bom, por enquanto está retornando as 4 empresas. Aí eu quero agora o where
endereço é igual a isso aqui. Ver se vai. Opa, faltou o get. Isso aí, faltou o get. O que acontece aqui? Eu troquei esse select asterisco from clients where endereço igual teste ASD pela interface fluente, ou seja, na tabela clientes, onde o endereço for teste ASD, me retorne os dados, ou seja, esse get aqui é o nosso select, ele retorna aqueles dados. Então a primeira coisa que eu faço é o where para filtrar os dados e o nosso get ele vai retornar aqui para clientes um vetor com os resultados, sacou? Aí se eu coloco aqui teste X, ele não vai retornar nada. Aí ele vai mostrar aqui pra gente 100 clientes cadastrados, porque eu já tinha colocado isso no for else, sacou? Aqui ó, for else eu coloquei o empty. Beleza? Aí, cadê? Se eu simplesmente tiro esse where, ele fica o select asterisco. Beleza? Então a gente já está simplificando a nossa execução aqui, sacou? Isso aqui seria equivalente, vamos colocar o select direto aqui. Eu criei o banco distribuidores. Mas aquele processo foi na aula passada ou Na aula passada eu criei o trabalho, o banco de dados distribuidora no Workbench. Aqui, ó. A gente abriu o banco aqui do MySQL, sacou lá do Vagrant, e eu criei esse esquema aqui, distribuidora na aula. Criei aqui na aula. Você vê. Não, então, eu criei aqui esse banco distribuidor e estou usando ele. Mas vocês podem usar o Homestead, não tem problema não. Que já está criado, sacou? não, aqui nem deu certo não, chegou a parte. Ah, tá. Então, a parte lá que você viu. Então aqui, se vocês quisessem rodar isso aqui direto, seria assim, ó. Seria clientes recebe db select asterisco from clientes. Vai dar a mesma coisa. Ou não vai dar. Peraí. Ah não, o select ele já é o get. Desculpa aí. A gente coloca o get aqui porque a gente estava colocando o table, sacou? Então o get é para identificar o select. Quando você está direto no select, não tem get. Aí se você quer um where aqui nesse caso, você pode colocar, vamos lá, where endereço igual a interrogação, para fazer igual eu fiz ali em cima. Aí a gente, bom, aqui é vírgula. Aí a gente colocaria aqui o primeiro valor. Qual é o primeiro valor aqui? Deixa eu ver qual que eu coloquei. Teste ASD. Teste ASD. Beleza? Então aqui a gente já fez um filtro. Aqui escrevendo o select na mão, sacou? Então existe essa possibilidade. Quem quiser escrever o select na mão, pode escrever o select na mão. Mas não é muito inteligente quando vocês vão ver que com o framework ORM, com o Eloquent, isso aqui vai ficar mais fácil ainda, que é esse tipo clientes of find, sacou? Vai ser mais fácil, sacou? Não vai precisar fazer isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Então a gente avançou um pouco mais nas migrations e viu essa primeira parte do Query Builder aí, sacou? Beleza? Na aula que vem, de repente, a gente vê mais um pouco do Query Builder. E
de repente começa já o Framework ORM. Beleza? Vou deixar aqui.